Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no portal Fala Litoral. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa resenha esportiva, que a gente fala do futebol catarinense, fala do futebol nacional, fala do futebol gaúcho, sempre numa resenha muito descontraída. A gente vai comentar aí sobre as polêmicas do futebol, falar dos resultados, o que está acontecendo de bom e ruim nesse mundo da bola. E eu antes de te apresentar, Luiz, como eu te falei antes do começo do programa aqui, minha felicidade de torcedor é 50%. O Flamengo vai bem, o Marcílio tem que ir mal. Não dá para dar 100%. O cara lá de cima, ele chega e fala, não, 100% é demais para ti. 50% tá bom. O Flamengo vai ser campeão e o Marcílio vai perder o jogo pro Brusque. Pô, é complicado. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, querido. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem está nos acompanhando mesmo. Até dizendo que era esperado que ia acontecer. O Internacional ficou no que ficou, mas nós vamos falar isso aí durante o espaço do esporte, mas estamos preparados aí para ouvirmos mais tarde ou lermos mais tarde no nosso portal Fala Litoral o que estão dizendo de nós, né? Porque tem muita gente aí que deve estar dizendo que o alemão queria que o Flamengo perdesse. Eu vou ser franco, eu sou fluminense. Lá, chega de mentiras na televisão, né, Luiz? Tem que ser sincero, né? E, ó... Não, mas ó, vou falar a verdade, honestidade, eu fiquei feliz pelo Fluminense também, viu? Fluminense para Libertadores, ninguém acreditava nesse time, chegou na Libertadores quase diretamente, né? O Flamengo teve que, né, ajudar o São Paulo, entre aspas, assim, a se classificar diretamente. Mas vamos começar falando do nosso campeonato catarinense, do seu, porque é aquela história, né? Como eu brinquei aqui no início do programa, o clássico entre Marcílio Dias e Brusque, se a gente for pegar pelo desempenho recente das equipes, era uma vitória esperada do Brusque, né? Acho que é um consenso geral, assim. Mas se esperava mais do Marcílio Dias neste jogo, foi o jogo que eu consegui acompanhar, assim, 90 minutos, foi o jogo que eu consegui acompanhar. E o Marcílio Dias, assim, uma marca do Marcílio na temporada passada, nessa temporada, né, que acabou final do ano, começo do ano, agora, uma marca da Série D ali foi a estrutura, a solidez defensiva do Marcílio Dias. Era um time que tomava muito poucos gols, ou não tomava gols, e tinha dificuldades no ataque. E na Copa Santa Catarina, se viu um time que parecia que estava dando certo no ataque, fazia 3 gols a cada jogo, mas tomava sempre um golzinho. E o reflexo dessa partida contra o Brusque, na estreia do Catarinense, foi os 2 negativos. Não conseguiu produzir no ataque e foi mal na defesa. Então, eu acho que o Teco está começando, não quero a cabeça dele ainda, eu acho que a torcida, alguns já devem estar querendo, é óbvio, mas eu acho que a coisa que ele tem que trabalhar agora, nessa semana, aliás, já trabalhou, né, porque o jogo vai ser agora domingo contra o Joinville, então os trabalhos já estão sendo feitos. Tem que ser ajustar a defesa, porque todo time tem que começar com uma boa defesa, né? E o Marcílio tem que arrumar, porque no primeiro tempo foi terrível, tomou 2 gols ali, não conseguia produzir. Até no início do jogo começou bem, mas ao longo do primeiro tempo ali já foi se esfacelando, o time não conseguia criar nada. E no segundo tempo, com o golzinho, que estava 2-0, conseguiu o 2-1, com o gol do Zé Vitor, que tem que ser titular nesse time, Teco. Você está ouvindo? Zé Vitor tem que ser titular nesse time. Ainda foi no abafa, né? Fez um golzinho, tentou ir para o abafa, mas já era tarde demais e o Brusque levou essa, Luiz. Pelo que se vê aí, o Marcílio não pode, gente que está pedindo, eu quero discordar desses que estão pedindo. Por quê? Olha nós aqui no Rio Grande do Sul, no meu caso, gremista, de vez em quando a gente pede a cabeça do Renato. Mas a longevidade no clube mostra, às vezes, que os erros podem ser acertados até mesmo com a teimosia do treinador. E eu acho que não devemos pedir a cabeça do Teco, vamos deixar ele trabalhar bem, nem que seja um ano, se o time for mal nesse ano, mas ele trabalhar bem e a direção dar peças para ele poder ter o time competitivo. Tudo bem, o Brusque é melhor tecnicamente, mas não é imbatível. E na sequência do campeonato, que eu acho que de vocês também vai ter turno e retorno, vai conseguir pelo menos ficar entre os melhores da competição. E
longe dessas coisas de pedir cabeça de técnico. Por exemplo, a cabeça do... Vamos falar um pouquinho agora, um parênteses, na cabeça do técnico do Flamengo, lá, do Rogério Ceni, já estava numa bandeja. Aí, mesmo perdendo o jogo, ele é campeão brasileiro, as aspas a gente coloca aí, já esqueceram que queriam a cabeça dele. Mas aí tem aquele negócio, deixa o homem trabalhar. Então, deixando o Teco trabalhar, com certeza ele vai ajeitar o Marcílio, sim, o Marinheiro vai andar muito bem na competição. A competição, o catarinense mudou, né? O formato, ele não tem retorno. Então, é uma competição mais direta ali, né? Ele tem porque aumentou a quantidade de times na Série A, são 12 times, e tem o G8, né? Que daí vai para uma próxima fase. Então, aquilo que eu falei, né? Na edição passada, eu também sou a favor não na edição passada, falei, acho que na primeira ou na segunda edição da nossa resenha aqui, eu apoio os treinadores ficarem uma temporada, pelo menos. Mas uma coisa que eu peço, né, das diretorias dos clubes e dessa comissão técnica é de que vejam o trabalho, né? Se, por exemplo, está tendo problema com relação de jogadores, aí tem que se avaliar, que daí é algo que está fora do campo, né? Aí eu até concordo com uma demissão. Mas se for apenas questões do campo, tem que deixar o cara trabalhar, eu concordo contigo. Eu brinquei ali, né? Falei da questão de eu não estou ainda pedindo a cabeça do Teco, mas eu quero realmente que ele continue nesse Marcílio Dias. Como eu falei, ele é um cara plenamente capaz, ele é um cara que conhece ali dentro, e eu acredito que os jogadores respeitem ele também, então vamos dar tempo a ele, que é uma competição de tiro curto, é verdade, o catarinense ali com esse novo formato não tem o retorno, né? Então precisa se fazer o valor de jogar em casa e tem que buscar sempre aqueles pontinhos fora, e o Marcílio já vai ter que fazer isso agora contra o Joinville, que vai ser um jogo difícil, não que o catarinense tenha jogo fácil, mas na teoria vai ser um jogo muito mais complicado, e o Marcílio já vai ter que buscar uns pontinhos aí. Se perder de novo, já se complica nesse catarinense, que, volto a repetir, é uma competição de tiro curto. Dificuldades aí para conseguir os resultados do jogo do Campeonato Catarinense. Na internet, tu coloca ali Campeonato Catarinense 2021, eles não te indicam qual é o local onde pode encontrar, mas os 3 primeiros jogos eu consegui através de um amigo aqui, os resultados. Mas gostaria que tu até depois nos passasse os resultados dos jogos que aconteceram na quarta, que aconteceram na quinta-feira, até para a gente ter uma noção de como é que vai ser que tu falou do Joinville. E sim, eu sei que é um time muito difícil de ser batido, ainda mais se jogar no seu reduto. Então, eu gostaria de ver como é que está a competição, a classificação, até para ter. Eu sei que o Avaí parece que também... O Avaí venceu. Então, a gente viu que teve... A Chape, eu acho que empatou em 1-1, né? A Chape venceu também, por 2-0. Ficou assim, o Avaí venceu na quarta-feira, né? O Avaí venceu o Juventus de Araguá por 2-0, jogando na ressacada. Também na quarta-feira, o Criciúma empatou em 1-1 com o Hercílio Luz, jogando no Heriberto Rilse. O Joinville venceu o Próspera, do Paulo Baier, que a gente sempre vem falando aí. Venceu o Próspera por 1-0, jogando no Domingos Gonzalez, o mando do Próspera. O Metropolitano ficou no 0-0 com o Figueirense. O Jorginho, o treinador, inclusive, falou que foi um bom empate. Até quero te ouvir sobre isso, Luiz. E o Concórdia perdeu para a Chapecoense. O Concórdia era o mandante. Perdeu para a Chapecoense por 2-0. Então, Avaí e Chapecoense começando o campeonato muito bem, né? A gente vê que o Avaí, até mesmo pelo que ele mostrou, se não me engano, ele estava na Série B. Série B. Não subiu, mas está na Série B. Ele mostrou que o time estava bem posto em campo, o treinador tinha uma visão mais ofensiva do que a gente esperava dos times catarinenses, né? Claro, tirando aí a Chape, que foi surpreendente e voltou à nossa Série A, mas a gente vê aí que esse jogo já mostra para nós o que tu dissesse antes aí, a dificuldade de escolhermos um jogo fácil. Não, sempre tem um jogo. Não dá para dizer, vou enfrentar o Juventus de Araguá, vai ser fácil. Não dá para dizer. Tu falou que queria ouvir eu falar sobre o meu Figueira. Sim. Concordo com o treinador. O empate foi o melhor negócio. Por quê?
porque o Figueirense ainda está abalado com o que aconteceu ali na série B. Não conseguiu produzir. E isso aí teve a pressão da torcida, que a torcida do Figueira é uma torcida tipo torcida do Corinthians, ela vai para o CT para xingar os jogadores e até mesmo partir para agressão. Mas o Figueira começou bem nesse empate, sim. Por quê? Porque agora ele já está se ambientando ao seu habitat natural, que é o futebol catarinense. E ali pode ser que ele produza bem. Eu tenho fé no Figueira. O Figueira não conseguiu lá na Série B, mas no Campeonato Catarinense tenho certeza que ele vai incomodar muita gente boa. A expectativa é de que, pelo menos no G8, né, Figueirense, Avaí, né, que tiveram temporadas mais ou menos, né, o Figueirense muito ruim, né, porque foi rebaixado, o Avaí, que se esperava o acesso até pelo investimento e não conseguiu, são times que pelo menos tem que estar nesse G8, né, porque a gente sabe que a Chapecoense, a tendência é que seja líder, e pelo que eu vi desse jogo da Chape também, a Chape venceu por 2-0, parece que foi muito tranquilo, mas o goleiro João Paulo da Chape trabalhou bastante. Então é algo que tem que se ficar atento, que pode ter surpresas, resultados surpreendentes, e isso também pode encorajar esses times menores, como o caso do Metrô, o caso do Hercílio, o caso do Próspera e do próprio Marcílio Dias, de que podem vencer a Chapecoense. Fica ali como tu mesmo falou, até tu falasse do Brusque, né? Não é imbatível, a mesma coisa para a Chape, não é imbatível também. Então pode ter surpresas nesse campeonato, né? Com o G8 pode ter times surpreendentes. Vou passar pela tabela só para a gente ir para falar dessa próxima rodada, porque o Avaí lidera, venceu por 2-0. Eu quero dizer uma coisa, o pessoal vê todo dia com um copo na mão, eu tenho que tomar, o diabético tem que tomar água de quase 15 em 15 minutos. Tá certo, não tem problema, o pessoal não se incomoda, não. Se incomodarem com a gente tomando água, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, o Avaí lidera o Catarinense com 3 pontos, venceu por 2-0. Chapecoense segue o Avaí ali, também venceu por 2-0, tem 3 pontos. Divide a liderança, né? Porque estão tudo igual nos critérios. O Brusque é o terceiro com 3 pontos, venceu por 2-1. O Joinville é o quarto com 3 pontos, venceu por 1-0. E ali veio a turma da empatite, Criciúma, Hercílio Luz, Metropolitano e Figueirense, todos com 1 ponto. Marcílio Dias, Próspera, Concórdia e Juventus não pontuaram e fazem ali a parte de baixo desse catarinense. Para a segunda rodada, nós vamos ter Juventus, Jaraguá e Criciúma no João Marcato, Hercílio Luz e Próspera, vai ter Figueirense e Concórdia. Olha aí, Luiz, é para fazer 3 pontos, hein? Mas como a gente falou, não tem jogo fácil. Já vamos arrumar desculpa aqui pro Figueira. Ó, aí teremos também, no domingo, Brusque e Metropolitano no Augusto Bauer às 7 horas e Joinville e Marcílio Dias às 7 horas. O jogo entre Chapecoense e Avaí, que seria também no domingo, esse jogo foi adiado por conta dos casos de coronavírus que a gente está tendo a rodo aqui em Santa Catarina, aumentou muito, os leitos estão praticamente em 100% de ocupação, se já não estão, porque eu não tenho aqui atualizado agora aberto, mas eu vi que estava 95, 96, então praticamente 100% de lotação. Então, por questão disso, Chapecó também está com restrições, esse jogo não vai acontecer e a previsão é de que arrume uma nova data a partir de terça-feira, que vai ter o sorteio da Copa do Brasil, e aí vão conseguir arrumar melhor o calendário. Para te ter uma ideia, eu sou um dos que sou crítico a esse negócio de estarem toda hora enaltecendo o número de mortes, isso aí não deixa a gente mais para baixo, até porque eu e tu fomos fazer o teste do Covid, mas com certeza eu não nego, não sei se tu eu entrei para fazer o teste com medo. Então, eu, no meu caso, da minha diabetes e da minha idade. Então, a gente já entra porque está morrendo tanta gente aí, será que eu serei o próximo? Então, mas aqui no Rio Grande do Sul não fica diferente de você de Santa Catarina. O governador decretou que a partir de amanhã, dia 27 de fevereiro, até o dia 7 de março, todo o comércio fechado, em virtude de estarmos o estado do Rio Grande do Sul todo em bandeira preta. E pediu até, através da Secretaria Estadual da Educação, de que os hospitais só façam cirurgias se elas forem urgentes e deixarem leitos disponíveis aí para quem está com Covid. Então, é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas infelizmente está fazendo parte do nosso... Faz parte, sim.
Eu até achei, Anthony, que ontem o jogo do Internacional e o Corinthians fosse ser cancelado, porque estava desde a semana passada nós estamos com bandeira preta aqui na minha região. A região começou ontem. Eu achei que o governador fosse pedir ao prefeito de Porto Alegre que cancelasse o evento, mas transcorreu normalmente, não houve aglomerações nem em São Paulo, nem em Porto Alegre nos jogos que eram decisivos. E assim, se a gente depender da CBF também, né, Luiz? CBF, ó, para eles o que interessa é o espetáculo. Isso já está bem claro, óbvio, pelo que a gente viu aí de protocolos mal feitos e jogos que deveriam ter sido adiados e não foram. Então, se depender da CBF, amigo, morre gente dentro do campo, mas o jogo continua. E esse é o problema. E a gente está à mercê desses caras que realmente, assim, o que interessa, ó, é ficar eles na boa e a população que se exploda, né, para não falar outra coisa. A expectativa dessa segunda rodada do Catarinense, para a gente pular para o Brasileirão e falar do futebol gaúcho também, a expectativa é de mais uma boa rodada, né? Esse Catarinense, como eu falei, e a gente concordou nisso, não é, Luiz? Tem tudo para ser um excelente campeonato, de muita qualidade. Essa primeira rodada teve jogos muito bons. Eu consegui acompanhar apenas o Marcílio e Brusque, mas pelo que eu vi de colegas da imprensa, os outros jogos foram muito bons. E essa segunda rodada também promete um bom futebol, com o caso do Joinville e Marcílio Dias, que promete ser um bom jogo. Brusque e Metropolitano, né? Tem tudo para talvez o Metrô aprontar para cima do Brusque. O melhor jogo seria Chapecoense e Avaí, mas sem questionamentos, questão de Covid a gente não reclama. Figueirense e Concórdia, né? O Figueirense vai ter que se provar, vai enfrentar um adversário de menor expressão. Ercílio Luz e Próspera, que vai ser um confronto ali dos clubes que recém conseguiram acesso. E Juventus de Jaraguá e Criciúma, o Juventus que precisa se recuperar, é o lanterninha da competição. Então, promessa de uma boa segunda rodada, né? Nota-se que vão ser jogos disputadíssimos e, claro, né, agora já tem aquela. Eu não fiz 3 pontos na abertura do campeonato, tenho que procurar na sequência. Então, os jogos vão ter aquele dinamismo que a gente gosta mesmo, de ver o futebol bem disputado e, claro, com certeza aí que os jogadores tenham condições de saber. Opa! Passou o entregador do iFood aí. Eu vou comprar um bodoque. Então, a gente tem essa expectativa também de que, pela saúde dos jogadores, que não haja esse problema aí do Covid com as equipes aí que estão disputando a competição. Porque houve algumas quando estavam disputando o certame nacional aí na Série B. Mas antes de nós falarmos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho abre dia 27, se o governador deixar, abre dia 27 às 15 horas na Arena União Frederiquense, com o São Luís e Ipiranga. Depois, às 16 horas, nós temos no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Uaimoré. Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo com o São José. E no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo com Pelotas. E na segunda-feira, dia 3 de março, que ainda está aí na tabelinha do dia 27 ao dia 7, da Bandeira Preta, nós temos na segunda-feira, às 20 horas, no Estádio Gigante da Beira-Rio, o Internacional contra o Juventude. Vamos ver se a coisa muda aí, né? Já que o Internacional teve esse tropeço no Campeonato Brasileiro. E agora sim, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Pois é, até tu falar isso aí, eu até tinha deixado até para falar no último programa, esqueci, vou falar agora que tu me lembrou, falando do Inter, do Campeonato Gaúcho, quer dizer, que o Internacional, se tivesse ganhado esse Campeonato Brasileiro, acho que chegaria mais relaxado para o Campeonato Gaúcho. Mas como não teve o título, agora eu acho que tem uma pressãozinha ali, né, para levar esse Gaúcho, né, para pelo menos mostrar para a torcida, ó, conseguimos um títulozinho aí, tudo bem que a temporada é nova, mas como está emendado, né, não se esquece tão rápido, então vai ter uma pressãozinha aí para cima do Inter, né? O torcedor colorado passou o ano todo chamando o Grêmio de prenda, né, para gostar de gauchão, mas agora que vai ter que vestir o vestido de prenda é os colorados, porque vão ter que precisar do gauchão. Olha, essa rivalidade, eu vou te dizer, cara, para mim não tem. Internacional e Grêmio é a melhor rivalidade. Não tem Flamengo e Vasco, não tem, porque, olha, eu passo a odiar, eu nunca vi Internacional e Grêmio.
Então, Luiz, faltou, como a gente falou ali, faltou um teco, né? Faltou não ter o VAR, é isso, Luiz? Se não tivesse o VAR, o Inter era campeão. Exatamente. Se não tivesse o VAR, o Inter era campeão, porque eu não assisti o jogo do Inter. Uma, porque Uhum, eu tenho uma filosofia comigo, não é filosofia de vida, é uma filosofia comigo. Não gasto luz com o jogo do Internacional. Eu assisti o jogo São Paulo e Flamengo e ouvia o pessoal falar, os vizinhos gritar aqui que roubaram mais uma vez, no mínimo foi o VAR. E dizem, eu não vi, também não assisti o uhum. esporte da RBS hoje aqui, também não vi se realmente houveram 3 gols do Internacional que foram anulados pelo VAR, mas o que eu te digo é o seguinte, se anulou 3 gols, pelo menos faz um que vale. E nem isso o Internacional teve capacidade de fazer um gol que valesse para que ele fosse o campeão. Porque tu pode ver que no término do jogo de São Paulo e Flamengo, os jogadores do Flamengo foram todos para a telinha da televisão, aquela que fica na beira do gramado, para ver o Uhum, fim do jogo do Inter, uhum. porque o gol ainda gritou, tá 0-0 lá ainda. E aí eles foram ver ali, porque foi o juiz tinha dado 7 minutos aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu escutei, E deu 7 lá também. 7 aí em São Paulo também. Então, eu vi assim, pô, aí depois com o negócio do VAR lá, que falaram que o jogador tinha feito um gol impedido, o árbitro, que era o Van Diesel, não? Van Diesel, Não lembro agora, não lembro quem foi. do Inter. O árbitro do jogo do Inter deu mais 1 minuto, foi aí que ficou aquela expectativa. Uhum. Mas, o quê? A gente tem que ganhar em campo para poder ser campeão. Não conseguiu ganhar, é vice. Paciência. O Flamengo perdeu, mas teve a vantagem de um ponto a mais. Uhum. É isso que deixa nós, gremistas, contentes aqui, é que foi por um ponto. Não, e tu falasse dos gremistas aqui em cima, porque a gente tem a casa e aqui atrás, quase em cima da gente, aqui tem um prédio. E tem os gremistas aqui em cima. Quando anularam o gol do Internacional, o gol do Abel ali no final do jogo, Abel Hernandes, quando anularam o gol do Internacional, gritaram gol aqui. Os caras começaram a dar sacada, gol do Flamengo. Os caras são foda, né? Os caras são foda. Não perde uma. E falando das anulações, pelo que eu vi aqui nas redes sociais, até queria ver contigo, Luiz, a questão da mão de apoio, porque a principal reclamação dos colorados, pelo que eu vi, foi de que houve um pênalti, né? Teve uma bola cruzada para a entrada da área, que na verdade não chegou ao seu destino, porque o Ramiro do Corinthians veio num carrinho e a mão que ele estava apoiando no chão, a bola pegou. E pelo que eu fui ver da regra, e eu não entendo esses comentaristas de arbitragem alguns, porque pelo que eu vi da regra, a mão de apoio não se deve dar pênalti. É a mão de apoio, o cara não pode ter braço de Lego, né? Como é que o cara vai escorregar e com o braço para cima? Tem como. E pelo que eu vi dos comentaristas, a maioria falou que era para marcar pênalti, mas na regra diz que não é. Então Não, quer dizer. a regra é clara, como dizia aquele árbitro da Globo lá. A regra é clara. Se tu tá com a tua mão de apoio no chão e a bola bater, olha o que eu estou dizendo, e a bola bater na tua mão, Uhum, então é bola na mão e não mão na bola. Porque a perfeito. bola, se ele está caindo e escorregando e ele levantar a mão do chão e empurrar a bola, aí é mão Uhum, na bola, aí é falta. Mas se a uhum. bola bateu na mão do atleta com ele escorregando com a mão no chão, chama-se bola na mão, não é falta. Não, perfeito. E é o que eu penso também. E estavam querendo justificar o erro com outros erros, quer dizer, de árbitros que deram pênalti. Não dá para justificar um acerto que estavam querendo dizer que era erro com outros erros. Não É, existe. Se errou antes, pô, paciência, o árbitro errou, não pode agora. Quando eu vi os lances aqui, para mim não teve um lance que foi errado. Impedimento correto, do Abel Hernandes no final. Claríssimo, né? O impedimento do Abel. E eu acho que foram 3 gols mesmo anulados, e pelo que eu vi, todos os 3 perfeitamente anulados. Então, o Internacional só tem que reclamar realmente dentro do campo, como tu falou, Luiz. Não foi competente de fazer um gol no Corinthians, que o Cássio também estava inspiradíssimo, né? O goleiro do Corinthians ontem, olha, inspirado. agora, quem estava louco para entregar o jogo era o Hugo. Mas vai, Ah, nossa querer senhora. entregar o jogo. Que piazinho que me irrita aquele ali. Tanto é que o gol que ele toma é pelo meio das pernas, porque ele sai Sim. para despachar a bola para frente, viu que fez errado. Quando ele sai com as pernas abertas, fica parado ali atrás, que o jogador vai ter que chutar em ti no gol. Uhum.
me deu bola batente, não. Ele me pula em direção ao jogador com as pernas abertas. Estava pedindo para gol. E contra o mesmo São Paulo ele tinha feito isso, né? Na Copa do Brasil ele falhou também, naquele lance do Brenner roubando a bola dele. Eu até na época eu falei que não dava para crucificar o guri, porque a bola que recuaram para ele também foi na fogueira, mas enfim, ele errou. E de novo, né? Ele tá se mostrando um goleiro muito nervoso nas decisões. Ele parece ser um goleiro, ele é um goleiro muito bom, tecnicamente, um goleiro alto também, um goleiro de 1,95 m, quase 2 metros, arredondando. E é um goleiro que parece que em temporada normal, jogo regular, assim, ele vai muito bem. Mas quando chega a hora da decisão, meu amigo, aí complica, porque parece que ele gosta de dar uma entregada e entregar a taça também. Sorte que a gente foi campeão, porque com certeza, conhecendo a torcida do Flamengo, tu também sabe muito bem, iria se crucificar esse goleiro até o fim dos tempos. Então, é complicado. O Júnior só não disse isso porque mordeu a língua. Ele ficou louco para dizer quando ele viu que o Grêmio tomou aquele gol, que ele ficou louco para dizer, gosta de entregar um jogo esse piá. O que a gente viu aí foi o Botafogo, né? Complicou um pouquinho o jogo para o Ceará. E depois nós tivemos vendo aí o Vasco. O Vasco nenhuma não levou. E o Luxemburgo mostrou mais uma vez que é um homem de palavra, né? Devolveu os 2 meses, não quis receber os 2 meses de salário porque não conseguiu manter o Vasco na Série A. E é típico dele. E outra coisa, ele não gosta de perder, né? Tanto é que encerrou aí a competição vencendo o Goiás por 3-2. Não que a gente o Goiás era rebaixado, mas o Vasco também era rebaixado. Era jogo de 2 rebaixados. Mas se ele conseguisse a proeza de diferenciar o número de gols lá, não seria impossível, porque aqui no Rio Grande do Sul já aconteceu de o Caxias perder para o Internacional de 8-0 para não deixar o Grêmio ir para a final. Então, meu Deus. É entregar com gosto daí, né? Entregar com gosto. Não, e um amigo fluminense, um amigo meu que é torcedor do Fluminense, Luiz, tu vai se identificar com ele. Ele disse assim, é capaz do Vasco fazer 12-0 e o Fluminense perder de 1-0 pro Fortaleza. Para não deixar o... Mas daí, assim, pronto. Não, eu tive que rir, cara. Eu fiquei rindo quando eu escutei só ontem à noite, cara. Eu falei, não é possível, cara. É ser muito pessimista com o Fluminense, né? Esse meu amigo que eu te falei, que é flamenguista, que trabalha na rádio, que é co-irmã nossa aqui, ele disse assim, hoje de manhã, eu estou contente com o título do Flamengo, mas estou duplamente contente com outro fato. Isso que ele disse no rádio. Estou contente com a queda do Botafogo e a queda do Vasco. Não tem coisa melhor para um flamenguista. Concordo, é verdade. É verdade. Porra, tu não viu? Tinha torcedor do Vasco aí falando que preferia ser rebaixado, mas ganhar do Flamengo, pô, para não ter o título. Porra, meu Deus do céu, né? Olha. O futebol é maravilhoso por causa disso. Não, é verdade, é verdade. Eu, Luiz, para a gente encerrar hoje, batemos aí a marca dos 30 minutos, a gente não esquecer, que eu esqueci lá na TV Brasil Esperança hoje de falar, porque passa meio despercebido mesmo. Tem a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, né? Vai ser no domingo, entre Grêmio e Palmeiras, o jogo com o mando do Grêmio e a volta no dia 7 de março com o mando do Palmeiras. Quem leva essa, Luiz? Olha, eu sou franco em te dizer. Eu acho que leva o Grêmio. Por quê? Porque o Palmeiras mostrou uma queda de produção desde que não conseguiu ir para semifinais e finais lá do Campeonato Interclubes, que abateu os jogadores. Isso aí o Grêmio vai levar de lambuja, até porque vai me dizer, mas o Renato não valorizou o time, não foi ao último jogo do Campeonato Brasileiro. Não é que ele não valorizou, ele valorizou o time que ele vai botar em campo, que ficou treinando em Porto Alegre para enfrentar o Palmeiras. Então, eu acho que o primeiro jogo aqui na Arena do Grêmio, já ia dizer estádio olímpico, eu sou da época do Olímpico, melhor estádio de futebol que eu entrei no mundo. E o jogo Grêmio e Palmeiras tem a vitória do Grêmio no primeiro jogo e no segundo o Grêmio vai fazer o que ele fez no Campeonato Brasileiro todo, empatar para levar o time.
Não, e uma coisa, Luiz, porra, é verdade, o Grêmio empatou 17 vezes, nossa senhora. Olha, e eu acho que para mim o Grêmio também leva essa por uma coisa. Se realmente o emprego do Renato Gaúcho estiver em xeque, a cabeça dele tiver a prêmio, eu acho que os jogadores vão jogar por ele essa partida, essa final. Eu sinto isso, sabe? Porque eu acho que os jogadores estão com ele. E os jogadores ficam sabendo, né? A gente que não fica sabendo na imprensa, já acaba sabendo só quando acontece a demissão. Se realmente a cabeça do Renato tiver a prêmio, os jogadores vão jogar por ele e vão levar essa Copa do Brasil. Por isso que eu acho que dá Grêmio também. Os dois jogos, vence lá, vence no Rio Grande e vence em São Paulo. E particularmente eu quero mandar um recado para o time velho de cavalo paraguaio lá, o Atlético. Vamos levar o Renato, não. Com certeza o presidente do Grêmio vai renovar, porque ele tem um carinho muito especial pelo Renato. Então, ainda tem isso. O contrato com que o Renato pedir. É isso aí, Luiz. Encerramos mais uma edição. Desejo a todos um bom final de semana. Para quem nos acompanhou, a gente está gravando na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Então, antecipando aí para vocês que nos acompanharem hoje, um bom final de semana de muito futebol aí. Teremos final da Copa do Brasil, segunda rodada do Catarinense. Então acompanhe e também não deixe de interagir com a gente, deixar um comentário, falar de sugestões aqui no portal Fala Litoral. Um abraço, Luiz. Bom final de semana. Um abraço para ti também, querido. Bom final de semana e, pelo amor de Deus, meu povo catarinense e meu povo gaúcho, se cuidem, o bichinho existe. Uma boa noite. É isso aí. Vamos encerrar com o hino do Flamengo. Toca aí. Valeu. Hino maravilhoso. Olha que hino bonito. Ó. Tá tocando. Nossa, que hino maravilhoso. Valeu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.